Salve, salve galera, aqui quem fala é o Renan Carlos da Win Studio, fisioterapeuta, pós-graduando em fisioterapia esportiva e hoje a gente encabeça mais um projeto aqui, junto com meu parceiro Alex, que é psicólogo esportivo. Depois ele se apresenta melhor, fala todas as especialidades dele. A gente encabeça um novo projeto que é o Tudo Além do Esporte podcast, onde a gente veio falar sobre performance, mentalidade, motivação e tudo que encabeça e está relacionado com o esporte e a performance de atletas aqui da nossa região, do Brasil, do mundo, e vamos contar um pouquinho das nossas vivências dentro do esporte. Vou passar a palavra para o Alex. Fala, povo, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Alex, eu sou psicólogo esportivo, sou formado em psicologia, né? Sou bacharel em psicologia pela UESC de São Miguel do Oeste. Tenho pós-graduação em psicologia organizacional, não tem nada a ver com esporte, mas tem muito a ver com performance também. Sou pós-graduado em psicologia do esporte e do exercício, tenho especialização pela Barça Innovation, que é sobre performance, sobre atletas de alto rendimento, sobre a preparação deles também. Tenho MBA em educação também, porque trabalho com muitos adolescentes e crianças, então também é muito importante que a gente saiba como a educação funciona e o que precisa para ela. E também hoje estou dentro de uma pós junto com a CBF, que é para desenvolvimento de atletas, mas ainda não concluí. E, cara, eu gosto muito desse assunto, é uma parada que eu curto muito e a gente conversa muito no bastidor, né, quando a gente grava sobre. Então, tudo além do esporte, eu acho que ele vem para a gente falar de tudo que tem além do futebol, além da corrida, além do basquete, além de tudo que a gente pode. Cara, aí, problemas técnicos. Tudo que a gente pode visualizar, encontrar que tem a ver com o esporte, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a performance. Cara, sobre o que tu quer falar, Felipe? Eu acho que ele pode, entre vários assuntos, vários temas que a gente trouxe aqui na pauta do primeiro episódio, a gente pode começar com um assunto que está se aproximando aqui de um gancho que a gente queria fazer às 3 da tarde sobre o café, né? Para os atletas que costumam tomar o cafezinho da tarde, após as 3 horas, alguns estudos mostram que não seria o mais indicado. Sono, recuperação e a saúde mental do atleta. Então, o Alex pode começar falando sobre a pauta da saúde mental, e depois eu dou um gancho ali para a parte do sono, eu que sou péssimo exemplo por questão do sono, o pessoal aí que me conhece sabe, mas fala um pouquinho de recuperação e também aí a gente segue o baixo. Cara, sobre o sono, né? Quando eu tava vindo, eu fiquei pensando, cara, não posso tomar café depois das 15 horas. Aí quando eu cheguei aqui, o Gabi, né, outra pessoa da UIN, falou assim, cara, quer um cafezinho? Aí eu olhei no relógio, pô, 1h30, tranquilo, dá pra tomar café, hein? Se você é uma pessoa que busca alta performance, precisa compreender uma coisa. O sono, o seu descanso, ele é tão importante quanto o seu treino, quanto a sua disciplina, quanto o seu foco, quanto a sua alimentação. Então, se você de fato é uma pessoa que busca alta performance, mesmo em dias que você está muito cansado, não beba café depois das 15 horas, por favor. Até porque entenda que a partir do momento que você entra no final de um dia, você também já prepara, né, já higieniza de fato o seu sono para que tu consiga ter uma noite de descanso, que tu consiga de fato descansar quando tu dorme. E saiba que é muito importante que o sono ele venha no sentido de que você descanse a sua mente também. Então, o quanto menos você estiver ativo, melhor. Por isso que eu sempre falo para os meus atletas e também para os pais dos atletas de quem eu atendo, que não é, pelo menos não deveria ser um hábito você, ao deitar na cama, ficar no celular, por exemplo, né? Inclusive eu sempre falo, a gente sempre fala quando fala sobre performance, que você deveria soltar o celular, não só o celular, mas qualquer tela, né? Tablet, computador, TV, o que fosse. Depois, tipo assim, por exemplo, fica meia hora e aí dorme, sabe? Porque senão, cara, você fica um turbilhão de coisa atualmente, fica pensando em um monte de coisa. E até um dos temas que a gente trouxe hoje para a pauta, que é a relação entre as redes sociais, a psicologia e o alto rendimento. Como que as redes sociais têm afetado o desempenho dos atletas, tanto mentalmente quanto fisicamente. E tem um estudo muito importante que foi lançado recentemente, mostrando uma leve correlação entre o uso das redes sociais em excesso por atletas e o aumento da ansiedade. Porque isso eu creio que também traz muita pressão, é hater, é torcida,
pessoas de fora que não estão dentro dos bastidores do atleta, da preparação dele para as competições, seja de qualquer esporte de coletivo ou individual, que acabam afetando ele e vão afetar também a questão do sono, como o Alex falou. Eu sempre costumo falar sobre a leitura. E o Alex, eu tenho certeza que ele indica muita leitura para os atletas, porque é uma forma de higienizar o sono. Fatos. Preparar o corpo e a mente para ter um sono de qualidade. Porque ficar na rede social, quando tu vê, tu tá arrastando a tela e passou 20, 30 minutos e você não consegue dormir. Sua cabeça fica pensando em todas as coisas que você viu. Então, sentar, ler um livro com o assunto que você gosta, de repente seja a forma mais eficaz, pelo menos para mim, né? Que já tenho uma certa dificuldade com sono e que acordo cedo para treinar, me facilita muito e torna o meu sono muito mais recuperador. E até tu falou sobre tela, né, sobre rede social, enfim. Cara, no último ano, assim, eu tenho pautado algumas coisas quando eu trabalho com os atletas, que é lá no iPhone tem bastante, pelo menos na social media tem também. Tem um espaço lá que tu pode ver o tempo de tela ativa, né? E é uma coisa que eu tenho avaliado muito com os atletas, e inclusive isso é uma dica para os pais. Visualize, né, quanto é o tempo de tela ativa do celular do atleta dentro de um dia, por exemplo. Todo dia tem lá, tem para 7 dias, para 30 dias também. Todo celular tem isso. E é uma coisa que é de fácil avaliação, sabe? E serve também para teu desempenho, por exemplo. Sei lá, se você tem 24 horas do seu dia, tem que pensar que de 7 a 8 horas você está dormindo, pelo menos, para você ter uma alta performance. E se você olha lá no celular lá e a tela ativa está em 6, 7, 8 horas, quer dizer que é um terço do teu dia. Então, isso é muito tempo. Para quem tem pessoas que trabalham com a rede social, que trabalham com a tela, no caso, e não tem tantas horas. Eu posso usar isso como exemplo. Eu tenho bloqueios de tela do meu celular para Instagram, para WhatsApp, de 4 horas por dia. E eu trabalho, em média, 8, 10 horas com isso e não costumo ficar mais de 4 horas. Quando vem a notificação ali dos limites, isso facilita muito, cara. Eu percebo que quando eu às vezes vou treinar no período noturno também é algo que talvez não afeta um pouco, mas a gente tem que, para quem é atleta amador, não tem como fugir muito disso. Mas quando eu largo o celular cedo, cara, e vou ler alguma coisa, ou vou relaxar, tentar meditar, fazer alguma coisa, o dia seguinte já se torna um pouco mais fácil, já facilita o dia seguinte e a continuação da performance ali. E sempre quando muitos pais trazem isso também, mas meu filho está muito ativo à noite, né? Então ele não consegue descansar como ele precisa para, por exemplo, treinar muito melhor no dia seguinte. E aí usam um medicamento, enfim, né? Um suplemento que é a tal da melatonina, né? Cara, se você diminuir o tempo de tela, se você higienizar seu sono, se você ler, por exemplo, antes, ou enfim, qualquer prática que for, tirando a tela, você não vai precisar da melatonina, sabe? Então, eu acho que a gente pode sair um pouco dessa ideia de, eu preciso medicar, eu preciso... É igual a ansiedade. Meu filho tem ansiedade, ou eu tenho ansiedade, vou medicar. Na educação, ou essa questão, ela é assim, é muito delicada, tem efeito colateral também, então tem que cuidar muito isso. E tem muitas coisas que podem ser feitas antes da gente chegar nisso, né? Às vezes assim, as pessoas ficam querendo achar muletas, né? Eles vão resolver os problemas que às vezes são problemas sutis, que pode ser resolvido só com mudança de comportamento. E quando as pessoas não veem dessa forma, elas querem a solução mais fácil. Vou me indicar e vou resolver. E talvez não, o caminho mais longo, mais árduo, seja o melhor caminho no longo prazo. Exato. E não quer dizer que a ansiedade não tenha sido indicada, né? Claro que aqui tem níveis, precisam ser avaliados, enfim, né? Mas é só um exemplo, porque normalmente o primeiro pensamento é busca um psiquiatra para me medicar e esqueço do psicólogo. Então é fácil o caminho inverso. E a tendência, ou a ideia é que você primeiro busque um psicólogo, avalie as questões. Às vezes são questões simples de serem resolvidas, às vezes não. Às vezes você fica tempo em terapia também e tá tudo bem. Mas inverter os papéis, inverter esse caminho, eu acho que também não é ideal, né? Tanto para tua performance como para tua vida pessoal, viu? Puxando o gancho do sono ali, já queria falar um pouco sobre alguns estudos e puxando um pouco a parte da fisioterapia, da parte da preparação física, como o sono ele acarreta maior quantidade de lesões, isso já é um fato comprovado cientificamente. E eu queria ouvir do Alex um pouquinho
como que os atletas têm lidado mentalmente com as lesões? Porque todos os esportes, apesar da ciência ter prosperado, da medicina tá prosperando, da preparação física, da fisioterapia, da nutrição estarem evoluindo, as lesões não diminuíram. As lesões nos esportes em geral, futebol, corrida, vôlei, basquete, enfim, as lesões esportivas no alto rendimento têm só aumentado. E como os atletas têm lidado mentalmente com isso? Com o fato de ter uma lesão grave, eu vou ter que passar por um procedimento cirúrgico. Eu já sei, alguns atletas que eu atendi, que a parte psicológica afeta muito a recuperação. Isso também é um fato. E eu queria ouvir de você como que os atletas têm lidado com isso. Sim. Tem 2 pontos, né. Se o atleta está em um acompanhamento psicológico, é visível, assim, que a recuperação ela flui muito melhor. Isso é um fato. Eu posso dar 2 exemplos práticos, assim, bem próximos a mim. Eu tenho 2 atletas no atleta de elite, um goleiro e um atleta que joga na defensiva. Ambos com lesões no joelho. O goleiro com uma lesão bem grave, e o outro menino é uma lesão de menisco, assim. O goleiro, ele tinha o prazo de 8 meses para voltar aos gramados, para treinos leves, enfim. Cara, ele tá retornando com metade do tempo, sabe. Mas ele tá em acompanhamento psicológico há 6 meses, antes dele se lesionar inclusive, né. O zagueiro também, ele já tá retornando aos treinos. Ele fez cirurgia faz pouco tempo, né, ficou em recuperação, claro, tudo isso, mas fez cirurgia há bem pouco tempo e, cara, ele também retorna, mas ele tá em acompanhamento, antes inclusive de sofrer a lesão. Quando não há esse acompanhamento e quando não há o suporte do clube também, ou enfim, das pessoas que estão, né, em volta, há uma dificuldade muito maior. Principalmente porque o que acontece? Quando você sofre uma lesão grave, muita coisa passa pela tua cabeça. Por exemplo, será que um dia eu vou voltar a competir? Será que quando eu voltar a competir não vai ser mais fácil de eu me lesionar? Será que eu vou aumentar as chances de eu ter novas lesões? E nem só na lesão do tibia, de repetir ela, mas ter outras lesões também. E cara, esse pensamento ele é muito sabotador. Autodestrutivo. Exato, ele é muito sabotador. E aí, o que acontece? A gente já viu isso e vê isso o tempo inteiro e provavelmente tu também já viu ou até já passou por isso. Se você não está mentalmente, alinhado, entendendo que a lesão é um processo de longo prazo e que você vai passar por várias até como se fosse uma linha do tempo. Teve a lesão até o final e para tu voltar a competir é uma linha do tempo que pode demorar meses, pode demorar às vezes anos, dependendo do que for. E a partir do momento que tu entende que o processo é de longo prazo, a gente já trabalha algumas técnicas, algumas questões para que pequenas metas sejam estabelecidas dentro desse processo, porque aí o atleta ou a pessoa que está se recuperando, ela entende que a pequenos passos eu chego ao resultado final que me agrada, né, que eu quero. Então, olhando para esse caso, mentalmente positivo. Agora, tem um outro lado que se não há um suporte, cara, tem 2 coisas que acontecem, sim, com muita frequência. Uma que é, assim, de praxe, é a desistência do esporte. Cara, olha, esse é um ponto, cara, extremamente importante. Eu até trouxe um estudo que saiu no ano passado, que as intervenções psicológicas reduzem o risco de abandono esportivo para atletas Isso aí. e menores de idade. E até foi um ponto que eu passei quando eu era atleta. Para quem não me conhece ali, eu já fui atleta de futsal, profissional, enfim, na Del Sub-20, e eu tinha um ano de muitas lesões graves, por isso que me fez querer desistir do esporte. E eu passava por acompanhamento psicológico na época, e isso, cara, facilitou muito a minha recuperação, facilitou demais. E eu ainda assim tive por decisão de ir para outros caminhos, sim, mas o esporte me trouxe muita coisa, me tornou quem eu sou, mas é um processo muito difícil que o atleta tem que entender que tem fatores que fogem do controle dele. Ele pode fazer tudo certo. Eu posso treinar certo, eu posso dormir bem, eu posso me preparar, ir na físio, treinar certo, fazer academia certinho, me alimentar bem, e ainda assim, tá com a cabeça boa, e ainda assim, a lesão é uma coisa inerente ao esporte. Acontece, cara. Às vezes é o famoso azar que a gente fala. Pô, me preparei, faço prevenção, faço tudo certinho, aqueço bem e machuco. Por quê? Cara, você ficar querendo achar porquês em situações em que não tem resposta, só vão bagunçar tua cabeça e vão tornar o processo de recuperação
ainda mais difícil, ainda mais custoso. E tem que entender realmente que o processo ele exige muita resiliência mental, além da parte física. Muito. A recuperação ela é muito dura. Eu tive uma lesão de joelho de LCA, que é uma da lesão, cara, eu acho que é o temor de 99% dos atletas hoje é a lesão da LCA. Eu tive uma lesão da LCA em 2022, ruptura de ligamento. Eu fiquei alguns dias de cadeira de roda e eu ia para cirurgia. Mas acabou que a cirurgia foi atrasada, enfim, e eu acabei decidindo por não fazer cirurgia. Foi muito custoso mentalmente essa parte, mas eu entendi que era um processo e a parte também foi muito custoso fisicamente o treino, porque a parte da reabilitação também é muito difícil. E os atletas eles acabam sofrendo psicologicamente e fisicamente durante o processo de recuperação. Mas no final deu tudo certo. Hoje em dia não tenho ligamento, não operei e pratico esporte de troca de direção, de velocidade, sem problema nenhum, não me incomoda. Mas o fato é que existe uma resiliência para a parte de recuperação e o atleta tem que entender isso, que são coisas que às vezes fogem do controle dele. E ó, esse gancho aí é muito bom. Se você é atleta, entenda uma coisa que é assim, ó, você precisa entender isso, vai mudar o teu jogo, vai mudar a tua competição, vai mudar o teu mental. Muita coisa dentro do esporte não está no seu controle e nunca vai estar. Porque, por exemplo, eu sei que eu me preparo, eu sei que eu me dedico, eu sei que eu tenho disciplina, eu sei que tenho foco, mas ainda tem uma outra pessoa do outro lado, que você não faz ideia de quanto ela se prepara, de como, enfim. E às vezes, na maioria das vezes também, as lesões acontecem sem que você preveja que é possível. Você não vai prever que vai acontecer uma lesão. Você vai trabalhar para prevenir o máximo possível, mentalmente, fisicamente, enfim. Mas ainda tem muita coisa que não tá no teu controle e nunca vai estar, cara. E a partir do momento que tu entende isso, a tua resiliência também já melhora. Porque hoje, na minha opinião, e visualizando tudo que a gente vive, a resiliência é um dos fatores mais importantes da vida de um atleta. Não só no atleta, mas todo mundo que busca alta performance. Porque muita coisa vai dar errado, sim. É sério. Se a gente pegar, por exemplo, o futebol como exemplo, vamos pegar a categoria de base. E aí a gente pensa quem se torna profissional. Cara, é uma parcela muito. Exato. E aí você pega, por exemplo, uma competição que é muito famosa no Brasil, que revela muitas pessoas, mas também que tira muitas pessoas do futebol, que é a Copa São Paulo, né? A Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cara, tem milhares de atletas que competem todos os anos. Agora, me conta quantos destes você vê na Copa São Paulo e depois vê no time profissional. E que tem sequência. Esses dias eu vi um vídeo na internet que pegou a equipe sub-20 do Criciúma de um tempo atrás, que, se eu não me engano, foi vice-campeão na Copa do Brasil, ou até campeão, não me recordo. Eu vi porque o meu primo era goleiro daquele time na época, e aí eles mostraram quantos desses estão no futebol hoje, né? De 15 atletas, cara, tem 5 que jogam ainda em clubes bem... que não são famosos, assim, não são clubes grandes, sabe? E os demais já pararam de jogar, cara. E estavam em visualização para profissional. Saíram no sub-20, no profissional e tal. E acabou. São diversos fatores, depende de empresário, tudo. Cara, é uma série de fatores. E outro ponto que eu queria que a gente frisasse aqui é, talvez pegando o gancho da resiliência, a diferença entre o atleta amador pro profissional. Porque muitas vezes as pessoas pensam, assisto o jogo na TV e vê, putz, eu poderia fazer melhor. Sim, Só que você colocando no lugar lá, cara, a diferença para quem já teve, eu já tive no ambiente, hoje em dia eu sou atleta amador. Eu treino muito forte, eu faço muitas atividades, faço multi-esportes. você é um atleta de alta performance. E a diferença ainda é exorbitantemente grande de um atleta amador para um atleta profissional. Eu esqueci de abordar algumas questões nesse sentido. Cara, essa diferença, ela é, assim, pra mim é claro que ela é bem visível, né? Mas pra muita gente é quase a mesma coisa, né? Essa fala que tu falou, né? Realmente isso acontece muito, né? Inclusive, a gente às vezes tá na parte de bancadas em lugares assim, inclusive aqui, né? Nossa região, assim, que tem o futebol amador, enfim. E aí você tá numa arquibancada de um jogo, por exemplo, você escuta uma pessoa falando assim, putz, mano, eu teria feito esse gol, por exemplo. Cara, não teria. Exato. Entendeu? Talvez teria, se você é um atleta de alta performance amador mesmo assim, talvez teria também feito gol, mas não é sobre isso. Cara, o ambiente esportivo na vida profissional, ela é muito diferente do amador.
Por exemplo, vamos pegar um clube amador da nossa região, que joga, sei lá, o regional, por exemplo. E aí você compara esse clube com atletas que jogam o estadual. Sei lá, o Grêmio, o Inter, enfim, jogam o estadual. Cara, só ir nessa 2 competições, assim, ó, já é gigantesca a diferença. Porque você não treina todo dia, você não se priva de um monte de coisa, você não se priva da sua cervejinha. Ninguém tá nem aí, na verdade. Você vai beber no final de semana, você bebe depois do jogo, não tem ninguém, não tem 500 camas no teu dia a dia. Exatamente. Não tem pressão de patrocinadores, não tem pressão por resultado, não tem avaliação de desempenho depois de cada jogo para ver cada pontinho que você deveria ter feito melhor, porque você é cobrada, porque você recebe para isso. E não quer dizer que no amador você não receba também. Óbvio que você recebe na maioria dos casos, mas ainda assim, cara, a forma como se dá o esporte nesses 2 espaços é muito diferente. É muito diferente. E pensar isso agora levando para a saúde mental, também existe uma grande parte de atletas amadores de alta performance que precisariam estar em um acompanhamento e não visualizo isso. Então aí já há uma diferença. O atleta profissional, na maioria deles, não tem opção. Você precisa ter uma preparação mental para poder render mais. Cara, e quando eu tava no Minas, eu pego como exemplo porque é muito organizado. É a maior formador de base para esportes olímpicos do Brasil. Tipo, é o maior formador de campeões olímpicos que o Brasil já teve. E o futsal, apesar de não ser olímpico, a gente era muito cobrado por algumas coisas. A gente era obrigado, pelo menos uma vez por mês, a marcar uma sessão, por exemplo, com a psicóloga esportiva do clube. Ah, mas eu tô bem, eu tô me sentindo bem, eu não tô triste. Não é sobre isso, né, cara? Não Exatamente. é sobre isso. Cara, não é sobre estar bem ou não. E facilitava muito a performance. Cara, eu adorava. Um abraço pra Érica, psicóloga que era psicóloga do clube, agora acho que ela tá no Jaraguá. Mas enfim, cara, era fantástico, assim. Tu ter uma conversa com alguém que vá te ouvir livremente, abertamente, sem julgamentos. E pra tu falar não só sobre a performance, porque era muita pressão, era muito Exato. vitória, 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 e tu poder, tipo, desassociar isso um pouco, sabe? Então eu vejo muita importância nisso. E às vezes os atletas amadores, eles usam o esporte como um escape, fato. Eu quero sair da minha rotina é muito estressante, eu vou descansar como? Eu não vou descansar dormir, eu vou descansar correndo. Muitos atletas, eu vejo muito isso na corrida hoje em dia. Tem muito mesmo. A pessoa trabalha no escritório fechado o dia inteiro, aí depois do trabalho ela vai correr. Exato. E, tipo, a corrida é maravilhosa pra isso. Eu comecei a correr mais esse ano e usei isso também como uma forma de escape, assim, pra mim funciona muito bem. E comecei a pegar gosto pela corrida, porque é um esporte de fácil acesso, Verdade. é a coisa, não é nada, e eu posso fazer sozinho a hora que eu quiser. Cara, e tem. Eu vejo que é um dos esportes mais resilientes que existe também, porque, pô, tô jogando futsal, eu cansei, eu estou exausto, eu peço troca. Eu peço viagem de visão. Muitos esportes te oferecem isso. E a corrida, tipo, ela te oferece o tempo inteiro. Porque ninguém tá te obrigando, não tem uma arma na sua cabeça falando, tô, continua correndo. É só a tua cabeça contra o teu corpo. Você cansou, você pode parar o momento que você quiser. Só que aí que tá o X da questão. Você continua correndo e continua fazendo as coisas porque você vê relevância e importância nisso. Mas o ponto que a gente quer chegar é que, para quem tá vendo de fora, ver como o atleta amador, ele não pode se comparar com o atleta profissional. É algo completamente, cara, não tem comparação, não tem comparação. E uma coisa que eu sempre falo para os meus atletas que eu atendo é que é uma frase que, cara, pode soar de duas formas, que o esporte de alto rendimento é prejudicial à saúde. Não é 2 formas, é realmente isso, cara. A longo prazo é isso. A longo prazo. Eu vejo, por exemplo, pegar um gancho muito famoso que teve recentemente, que é o do Siban. Foi um dos maiores fisiculturistas da história. Ele parou de competir agora, acho que ele tem 45 anos, se eu não me engano, posso estar errado. Mas ele parou e ele já tem efeitos colaterais, enfim, alguns efeitos no corpo dele. Então, tipo, com o maior caso, eu acho que da história do fisiculturismo também, e fugiu o nome dele, cara. Pô, ele tá de cadeira de roda hoje, cara. Ele agachava com 800 quilos. Tipo, isso, cara, o nosso corpo não foi feito pra isso. Mas existem seres humanos ali que são sobrenaturais, pô. Agora, semana passada, deu uma campanha da Adidas onde um ser humano conseguiu correr 100 quilômetros em 6 horas. 5 horas, 59 minutos e 20 segundos.
Claro, a Adidas preparou todo um circuito para isso, roupas tecnológicas, um super, hiper, mega tênis, que foi o lançamento, né? Foi o evento por trás do lançamento do super tênis. Mas, porra, o cara correu 100 quilômetros em 6 horas. Tipo, a gente tem normalizado essas coisas, tipo, tá ficando cada vez mais normal. E isso acaba eu vejo como prejudicial porque as pessoas, elas subvalorizam a preparação para fazer esse tipo de coisa. Pois é. Eu infelizmente participei felizmente para mim, né, mas eu participei da maratona de Porto Alegre nesse ano, eu corri os 21. Teve um jovem que morreu Sim. durante a prova, e no caso dele, ele era um cara preparado, ele já tinha corrido. Mas a gente vê quantas pessoas desmaiaram naquela prova porque não estavam preparados para fazer. Pô, se eu vou lá, eu vou correr, eu vou praticar um esporte. E de onde vem os pensamentos de, por exemplo, estou preparado? Qual que é a avaliação que se faz por trás disso, né? Exato. Porque estou preparado, tá, beleza. Com quais são os critérios que eu estou preparado? Eu tô real. Se eu desmaiei, quer dizer que eu não tô preparado. E as pessoas subvalorizam a preparação no esporte, gente. Tipo, principalmente o atleta amador, o atleta profissional, ele já vem com essa bagagem de que, pô, isso é importante. O quanto eu suei. Claro, ele tem a tecnologia por trás disso, né? A facilidade dos clubes, o acesso às informações e, cara, não dá pra comparar. O cara que tem um relógio, um tênis, algo que, tipo, que vai auxiliar. Pô, se você tem condições, ok. Mas quando você não tem esse tipo de condição, você tem que lutar com as ferramentas que você tem. Mas não superestimar o esporte, ou seja ele a corrida, seja ele o vôlei, o futebol, enfim, todos os esportes eles geram risco. E quanto mais alta performance você tiver, mais risco, ele vai te trazer. Concordo. E até, né, pensando nisso de que eles não valorizam tanto a preparação, assim, aquele cara lá que correu aquela maratona de chinelo e tal, né? Assim, era exatamente, cara, é a mesma coisa. As pessoas começaram a falar de que essa ação não era importante, que eu também consigo. Ah, se ele correu assim, não, então qualquer pessoa vai correr. Cara, não é sobre isso. Aí essa semana acho que teve aquele vídeo do Julião com o cara do Pode Pá, que correu, desafiou a correr 5 km e pista assim, que os caras vomitou, mano. Tipo, na China não foi do Spotify, foi do Flow, acho. Do Flow, isso. Eu vi, era. O cara, mano, 5 quilômetros é muita coisa, mano. É muita coisa. Tipo, às vezes é de uma cidade pra outra, são 5 quilômetros. É atravessar uma cidade correndo. Então, tipo, cuidado isso. É um alerta que a gente traz. Nós somos da área da saúde. É um alerta, tanto pra parte mental como pra parte física. Se desafiar é importante, mas eu preciso, em mim, entender também se eu estou preparado para esse desafio, né? E quais são os meus limites? Eu estou preparado, eu posso fazer isso, não só mentalmente, mas fisicamente também, na minha saúde, no geral, eu estou preparado para isso? Eu preciso saber, porque senão eu vou me prejudicar assim, em várias coisas, não só no mental. Às vezes eu tô preparado, eu posso, aí vai lá, não consegue, confiança lá embaixo, autoconfiança lá embaixo. Então tem muita coisa que tem que cuidar, sabe? Não é uma brincadeira isso. Então as pessoas precisam entender que essa preparação, ela é custosa, e não é sobre valor que eu tô falando, não é sobre dinheiro, eu preciso investir. Não, não é sobre isso. Mas é sobre tempo, né? É sobre longo prazo, é sobre resiliência, de entender que eu preciso de um tempo para me preparar, para estar apto, né, a fazer algo nesse nível e tal. Então isso é muito importante também. Eu acho que isso é uma coisa que, assim, não tem como a gente discutir. Eu preciso. Não tem como negligenciar isso. Eu preciso disso, eu preciso das condições, eu preciso estar preparado. Senão. E aí que entra na questão da existência, né? Se eu não estou preparado e acontecem coisas que me deixam insatisfeitos desde a minha vida no esporte, a chance de eu desistir é muito real. E pegando como gancho da fala anterior, eu queria saber, Alex, para a gente falasse um pouquinho sobre isso, já se encaminhando pro final, como que o atleta pode manter a motivação durante essas fases, ou lesões, ou caso ele tenha se desanimado, os atletas de base, como que faz para manter a motivação para continuar no rendimento esportivo? Cara, é bem. Eu gosto muito de falar sobre isso, cara. Motivação é uma parada que eu gosto muito de falar com os atletas. A primeira coisa, assim, e eu sempre falo isso com os meus atletas, inclusive é uma das coisas que eu logo ensino para eles, e aí vai uma dica grátis para vocês: estabeleçam metas. É sério. Porque a pequena meta, mesmo que seja várias, quando você vai realizando essas metas, a tua motivação vai aumentando para tu chegar lá no teu objetivo final. Então, a tua frequência de dedicação, de foco, disciplina e tal, ela vai aumentando e junto com isso vai trazer mais motivação. Por exemplo,
Pegamos uma corrida de 25 km, se for correr. E aí você divide em 5 blocos de 5 km. Cara, toda vez que você bater 5 km, você vai aumentar a tua motivação para completar os 25 km. Então a tendência é que tu consiga, de fato, completar da melhor forma possível, no melhor pace, enfim, o que for, esse 25 km, por tu ter dividido em 5 blocos. Até a gente teve essa conversa nos bastidores quando eu fui correr a minha primeira meia maratona. O Alex até falou comigo sobre isso. Só que acho que a gente tinha falado em blocos de 2, né? Exato. Cada um Sim. difere. E foi muito bacana, cara, porque eu lembrei disso, porque eu tava mantendo um pace legal, assim, bem tranquilo, até o quilômetro 10, 12. E daí, depois eu dei um sprintzão final, assim, de uns 4 quilômetros, assim, tipo, pra baixar o pace mesmo. E chegou no quilômetro, tipo, 20, eu tava esgotado, assim, cara, sério, tipo... E daí eu falo comigo mesmo, eu começo, tipo, no quilômetro 18 ali, eu começo a falar comigo mesmo, e falar, pô, já deu, cara, já acabou. Se eu já corri 18, o que é correr mais 3 só, cara? Tipo, 3 quilômetros no meu treino de preparação já foi. Então, tipo, se torna muito mental mesmo na parte final das provas. Então eu uso muito isso, falo muito comigo mesmo e, tipo, só mais um, só mais um. Exato. Tipo, cara, só mais alguns metros quando o cara vê a linha de chegada. Então eu uso muito isso pro meu dia a dia, assim, das provas, enfim. Eu sempre tenho mini metas. É isso. Eu tenho uma macro meta e depois mini metas que vão que eu vou... Checkpoints, né? Eu sempre falo isso, são checkpoints. A gente precisa ter checkpoints dentro da nossa vida de alto rendimento. E você pode ser atleta ou não. Você pode ser um empresário que tem mini metas, checkpoints para um objetivo final de faturamento, sei lá. E provavelmente com checkpoints, tu vai ter muito mais motivação de buscar aquele faturamento. Então, cara, e tem uma coisa assim que eu sempre falo. Por favor, aprendam e comecem a entender que planejamento traz bons resultados, cara. Porque, por exemplo, vamos pegar um atleta, sei lá, um atleta que compete sozinho. Pode ser a corrida. Você começa em janeiro, você pensa, putz, eu tenho essas provas aqui, eu sei que vão acontecer em determinados dias, e aí eu vou competir de tal forma, eu vou me preparar de tal forma para elas e tal. Então eu tenho um planejamento. Esse planejamento pode mudar no decorrer do processo? É óbvio que pode, tá tudo bem. Até porque podem sair provas, podem entrar provas e tá tudo certo, mas aprendam a fazer planejamento, cara. O planejamento, assim, ele muda muito a nossa vivência, muda muito o que a gente faz e tem uma tendência muito maior a gente conquistar esses checkpoints de uma forma muito mais positiva, sabe? Então, com certeza, pra mim, e eu visualizo muito isso dentro, inclusive da minha pessoa, assim, que precisa haver um bom planejamento pra gente ter uma boa performance. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Leonard Lippert, o diretor da V4, que ele fala que o planejamento a longo prazo é a maior forma de resolver o gargalo da ansiedade, né? É o maior resolutor da ansiedade. E isso vai muito no planejamento das mini metas, né? E eu acho que a gente pode dar uma dica final, talvez o pessoal que está assistindo, que é como criar metas. Bom, como eu faço, né? Como eu ensino. Tente criar metas mensais primeiro. Por exemplo, estabeleça 3 checkpoints para cada mês. Você sentou lá em janeiro e fez seu planejamento anual. Sim, você já vai pensar sobre dezembro, você já vai pensar sobre julho, você vai pensar sobre outros meses. Eles podem mudar de mês a mês? Com certeza, e tá tudo bem. Mas pegue e faça 3 checkpoints a cada mês. E coloque um objetivo maior a cada mês, para que esses checkpoints façam com que tu alcance seu objetivo. Vou dar um exemplo da corrida de novo. Vamos supor que até julho eu quero estar correndo 20 km, né? Pode ser que seja mais, tanto faz, mas é só um exemplo. Então, o que eu preciso fazer até julho? Eu vou estabelecer 3 até julho e vou batendo esses checkpoints, né? Para lá em julho eu já estar correndo esses 20 km. Eu gosto de fazer algo parecido também. Eu sempre defino algumas metas físicas, metas intelectuais e metas profissionais. Sempre mensal. E quando eu vou atingindo elas, eu vejo que isso vai me dando gás para continuar fazendo, evoluindo. Inclusive, tu pode incluir novas metas durante o processo, né? Porque, por exemplo, tu estabeleceu uma meta que era para você bater em julho, mas chegou março e você já concluiu ela. Então, quer dizer que aquela de julho você já retira, né? Traz ela para março para te gerar motivação e você adiciona uma nova meta para julho, né? Isso é
é fácil de fazer, é bacana, assim, Pode fazer e nunca se acomodar, eu acho também. exato. E você pode fazer isso em qualquer lugar, inclusive no teu celular que tá todo dia na tua mão, né. Então, não gere desculpas de, por exemplo: "Ah, mas eu não tenho tempo para fazer planejamento". Tem tempo sim. Até porque se você quer ser uma pessoa de alta performance, o tempo nunca pode ser desculpa. Exato. E um ponto também, já deixando como dica também final, é que tá tudo bem se a meta der errado, tá? Exato, com certeza. Tipo, eu tenho um planejamento, a minha macro-meta é ano que vem correr uma ultramaratona, a ultra da Patagônia, são 100 quilômetros. É a minha meta, macro-meta. Antes disso, eu tô fazendo mini metas, várias meias maratonas, o treinamento pra maratona. Se eu chegar lá e não conseguir fazer, tudo bem, eu vou saber que eu evolui muito, vou refinar o processo, entender onde deu errado e vou refazer. Ponto. Eu acho que é a melhor forma e a forma mais, talvez, correta de como conseguir concluir isso. Sim, e sobre não dar certo, né, isso é uma coisa que eu sempre também trabalho bastante com os atletas e principalmente com os pais dos atletas. Tá tudo bem não dar certo. Certo, tá tudo bem mesmo. E essa pressão que é gerada tanto, entre nós mesmos, eu comigo e meus pais comigo, ou enfim, o treinador comigo, ou pessoas do esporte comigo, é uma pressão que ela tem que ser muito bem cuidada, sabe? Ela não pode ser uma pressão, que gere ansiedade, que gere, conflitos internos comigo mesmo, porque senão, cara, é outra coisa que também pode fazer com que eu desista. E aí, a longo prazo, totalmente prejudicial à minha saúde mental, sabe. Então, um cuidado, assim, que é importante é, se não der certo, tá tudo bem. Eu sempre uso um exemplo para os atletas, inclusive, os atletas do Bugre Futsal, né, que é onde eu trabalho, semanalmente com eles e tal, que é uma equipe sub-16 de futsal, de base, eu sempre usei o exemplo para eles que é assim: você tem 100 jogos na sua temporada. Se destes 100, 5% você não fizer bons jogos, tá tudo bem. Isso. Agora, se destes 100, 95% deles você não fizer bons jogos, aí temos que olhar alguma coisa. Aí temos coisas a serem trabalhadas. Porque você não é perfeito, tem o outro lado do jogo, tem tudo além do esporte, tudo que tem além do jogo, que faz parte do processo. Então, tem que ter esse cuidado, para que essa pressão não seja uma pressão que faça com que as pessoas desistam do sonho dela, desistam de alcançar as suas metas, de alcançar seus objetivos, sabe? Que seja que essa motivação, que esses checkpoints gerem desejo de conquistar coisas, que gerem positividade, que gerem confiança, né? Que alimentem a disciplina e o foco desses atletas ou das pessoas no geral, mas nunca que seja uma pressão pelo resultado positivo, porque tem muita coisa, e você já deve ter visto isso, e você talvez já passou por isso, e vocês que estão assistindo já passaram por isso, que às vezes em questões de derrota eu aprendo muito mais coisas do que quando eu venço. Até porque na porcentagem você vai mais vezes perder do que ganhar. E tem uma frase que eu gosto muito que o Gabi, meu sócio, irmão da vida, fala muito, que me ajudou muito em a superar algumas fases, que é não deixar a pressão do dia a dia te esmagar. Tipo, te fazer esquecer do porquê que tu faz as coisas. E isso é muito importante. E já se encaminhando para os minutos finais aí, Alex, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal. Vamos tomar por cultura dos episódios, deixar uma frase ou uma mensagem final aí pra galera. Antes da frase, cara, vamos criar mais uma coisa. Traz uma indicação de um livro aí. Cara, essa semana eu finalizei o Eu livro. leio um e eu já comprei ele pra ler também, que você me incentivou. Cara, eu já vou deixar então já a indicação do livro, que é o livro do Roger Federer, que é O Homem que Mudou o Esporte. Cara, traz uma resiliência absurda, traz a história do cara que foi, pô, multicampeão, um atleta de altíssima performance, sim. E fala muito sobre psicologia, sobre mentalidade dentro do esporte. Então eu acho que essa é a indicação de livro. E a frase que eu ia trazer hoje como encerramento também é desse livro, que é uma frase do próprio Roger Federer, que ele diz: seja interessado. Seja interessado em absolutamente tudo. Que para ele foi a grande virada de chave, quando ele se tornou totalmente. Ele já era muito talentoso, só que ele não era interessado. Então, quando ele se tornou uma pessoa extremamente interessada no esporte, no jogo dele, ele evoluiu e se tornou quem ele é. Cara, é genial, muito me influenciou a ler esse livro, eu já via sobre ele, e nessa semana mesmo, quando a gente conversou da última vez, eu comprei esse livro para ler também. A mensagem que eu gostaria de deixar não é sobre uma frase, mas é para que vocês pensem sobre. Nunca,
negligencie a sua saúde mental. E isso é para tudo, não é só para o esporte. É para tudo em qualquer questão da sua vida. E quando a gente fala sobre saúde mental, não é quando você está com um problema. É prevenir ou melhorar performance. É prevenir situações e não ficar remediando depois que elas acontecem. E quando a gente fala de esporte, de performance, é aumentar o seu rendimento, é entender as suas questões, as suas crenças, enfim, tudo que pode ser trabalhado através do profissional da psicologia, junto com um psicólogo. Não precisa ser um psicólogo do esporte, por exemplo. Pode ser um psicólogo clínico, pode ser um psicólogo que trabalhe com algo que você goste, que você se identifique com esse profissional, mas nunca negligencie a saúde mental. É uma coisa que a gente vem escutando muito assim, não é mimimi. Exatamente. Não é insumisso, exato, é um assunto muito sério, sua saúde mental importa muito, e a partir do momento que você está vivenciando coisas que dizem sobre você e sobre sua vida, terão coisas que talvez você não vai saber o que fazer e tá tudo bem. Por isso, não negligencie isso. Entenda que essa ajuda ela vem para te beneficiar de coisas que trazem visões, que trazem estudo, que traz ciência, que traz vivência, que traz muita coisa para você. E porque isso é outra coisa. O psicólogo, ele não vai te dar o caminho. Ele não vai pegar na tua mão e te levar para as coisas que você precisa ou não fazer. Mas junto com ele você vai construir esse caminho. E aí vai ser, às vezes, muito melhor para você compreender o teu processo. Então, acho que esse é o pensamento, isso é o que eu deixo hoje dentro desse episódio, que a gente falou muita coisa sobre performance, muita coisa sobre pessoas, muita coisa sobre encontros. Então, nunca negligencie a sua saúde mental. E ela é muito importante, e não é do nada que a gente vem e cria um projeto e fala sobre isso. Então, e as pessoas trabalham, lidam com isso, então com certeza é algo que é importante, tem sido importante, tem crescido muito, inclusive depois da pandemia. Então, por favor, entendam isso e quanto antes estejam amparados de pessoas que possam lhe ajudar em várias nuances do esporte e da performance. Galera, esse foi o primeiro episódio do Tudo Além do Esporte podcast e a gente já agradece os ouvintes e deixamos o gancho para ouvir os próximos episódios. É um projeto que a gente está muito orgulhoso de iniciar e que vai dar muito o que falar por aí. E galera, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto que a gente comentou aqui, sobre tudo que a gente conversou, se tiverem indicações de assuntos que vocês gostariam muito que a gente discutisse aqui, deixa nos comentários, fala pra gente, manda no direct do Instagram, chama a gente na rua, onde for, tanto A faz. gente vai deixar os Instagrams aqui, rapaziada. O vídeo vai tá no YouTube, então é só acessar lá e entrar em contato com qualquer coisa. Isso aí, e curta muito. Pare, escute, reflita, e se tiver qualquer dúvida, chama a gente. Até mais, pessoal. Valeu!